Livro Contos de Grimm, volume 1, A Bela Adormecida e Outras Histórias, editora LPM. O conto A Bela Adormecida. Certa vez havia um rei e uma rainha que não tinham filhos, desventura que muitos lamentavam. Mas um dia, ao passear pela margem de um rio, a rainha avistou a cabeça de um peixe saindo da água e o ouviu dizer: "Teu desejo será realizado e logo terás uma filha." O que o peixinho previra logo cedo aconteceu, e a rainha teve uma menininha tão linda que o rei não conseguia parar de olhá-la, tamanha a sua alegria, e decidiu celebrar o nascimento com uma grande façanha. Sendo assim, convidou não só os seus parentes, amigos e vizinhos, mas também as fadas, para que fossem gentis e boas com a sua filhinha. Eram, contudo, 13 fadas naquele reino, mas o rei só possuía 12 pratos de ouro para servi-las, de forma que foi forçado a não convidar uma das fadas. As outras compareceram e, ao final da festa, todas presentearam a princesinha com suas melhores dádivas. Uma concedeu-lhe virtude, outra beleza, outra ainda riquezas, e assim por diante, até que a princesinha tinha tudo o que havia de melhor no mundo. Quando a 11ª fada havia concedido a sua dádiva, a 13ª fada, que não fora convidada e, portanto, estava furiosa, apareceu determinada a vingar-se da ofensa. Então declarou em voz alta: "Ao completar 15 anos, a filha do rei irá ferir-se no fuso de uma roca e cairá morta." Então a 12ª fada, que ainda não concedera a sua dádiva, pisou à frente, declarando que tal desejo maligno deveria realizar-se, mas que ela poderia suavizá-lo, e que a filha do rei não morreria, mas apenas dormiria durante 100 anos. Porém, o rei esperava salvar a sua querida filha desta ameaça nefasta e ordenou que todas as rocas do reino fossem compradas e destruídas entre mentes, pois a princesa era tão bela e bem comportada e amável e sábia que todos que a conheciam a amavam. Mas aconteceu bem no dia do seu aniversário de 15 anos, o rei e a rainha estarem fora e ela sozinha no palácio, perambulando e examinando todos os seus aposentos e cômodos. Chegou por fim a uma velha torre onde uma escadaria estreita levava a uma pequena porta. Na porta estava uma chave de ouro. Ao girar a chave, a porta de pronto se abriu e a menina avistou uma velhinha fiando, muito ocupada. "Ora, ora, avózinha", perguntou a princesa, "o que fazes?" "Estou fiando", respondeu a velhinha, balançando a cabeça. "Como é bonito o movimento desta roda!" A menininha exclamou e tomou a roca para fiar. Porém, mal encostou a mão no fuso, a profecia se cumpriu e ela foi dar sem vida ao chão. Mas não estava morta, apenas caíra em um sono profundo. E o rei e a rainha, que haviam acabado de chegar, e toda a corte igualmente mergulharam no mesmo sono
profundo. Os cavalos adormeceram nos estábulos, os cães no pátio, os pombos no telhado das casas e as moscas nas paredes. Até o fogo na lareira deixou de esquentar e adormeceu, e a carne que cozinhava aquietou-se, e a cozinheira naquele momento puxava pelo cabelo o ajudante de cozinha para dar-lhe um bom tapa nas orelhas por algo errado que este fizera. Soltou-o e ambos caíram no sono, e assim tudo aquietou-se e dormiu profundamente. Uma densa cerca de espinhos logo cresceu ao redor do palácio, e a cada ano tornava-se mais alta e mais espessa, até que, por fim, todo o palácio foi tomado e escondido, de modo que nem mesmo os telhados das torres ou as chaminés podiam ser vistos. Mas por todas as terras se falava da bela menina adormecida. Botão de Rosa, pois era esse o nome da filha do rei, e de tempos em tempos apareciam filhos de reis que tentavam penetrar entre os espessos espinhos e chegar ao palácio. Isto jamais conseguiram, pois os arbustos de espinhos agarravam-nos como se tivessem mãos e dedos, e lá eles ficavam presos, morrendo miseravelmente. Após muitos anos, o filho de um rei chegou àquelas terras, e um homem velho contou-lhe a história dos arbustos de espinhos e de como escondiam um lindo palácio, no qual uma bela princesa chamada Botão de Rosa dormia profundamente com toda a sua corte. Relatou-lhe também como ouvira de seu avô que muitos príncipes haviam tentado penetrar por entre os arbustos, mas acabaram neles ficando presos e morreram. Então o jovem príncipe afirmou: nada disso me assustará. Eu verei Botão de Rosa. O velhote tentou dissuadi-lo, mas ele insistiu em ir. Ora, naquele exato dia, completavam-se 100 anos desde o encantamento, e quando o príncipe se aproximou, os arbustos de espinhos nada encontrou a não ser belas moitas floridas, entre as quais passou facilmente, mas que depois fecharam-se por trás dele tão firmemente quanto antes. O príncipe alcançou o castelo, e no pátio estavam os cães dormindo e os cavalos no estábulo, e nos telhados os pombos profundamente adormecidos, com suas cabeças enfiadas embaixo das asas. Quando entrou no palácio, as moscas dormiam nas paredes, e a cozinheira na cozinha ainda tinha a sua mão levantada, como se fosse dar um tapa no ajudante, e a aia, dormindo, continuava sentada com uma ave negra ao colo, pronta a depená-la. O príncipe foi adentrando mais e mais o palácio, e tudo estava tão quieto que podia ouvir sua própria respiração, até que chegou à velha torre e abriu a porta do pequeno quarto no qual estava Botão de Rosa, e lá a encontrou profundamente adormecida, tão linda que ele não conseguia tirar dela os olhos, e curvando-se, beijou-a. Mas no instante em que a beijou, a menina despertou, abrindo os olhos, e sorriu para ele. Então os dois saíram do quarto juntos, e logo o rei e a rainha também acordaram, e também toda a corte. Entreolhando-se todos,
admirados. E os cavalos levantaram-se e sacudiram-se, e os cães pularam de pé e latiram, e os pombos tiraram a cabeça de sob as asas, olharam ao redor e voaram para os campos. As moscas nas paredes zumbiram para fora, o fogo na cozinha avivou e cozinhou o jantar. A carne começou a girar novamente no espeto. A cozinheira deu um tapa na orelha do ajudante e ele gritou de dor. E a aia recomeçou a depenar a ave no seu colo. Depois disto, foi celebrado o casamento do príncipe com botão de rosa e juntos eles viveram felizes para sempre.